É engraçado, né? Tem gente que acorda reclamando antes mesmo de abrir os olhos, como o simples fato de estar vivo fosse um grande incômodo. E o mais curioso é que muitos repetem quase como um mantra: eu não sou uma pessoa da manhã. Mas se parar para pensar, essa frase é quase irônica. Afinal, qual o privilégio de todo ser humano? Acordar, novamente no dia seguinte? E o seu maior presente diário é abrir os olhos. Por que transformar amanhã no inimigo? A verdade é que, sem perceber, muita gente entrega as suas primeiras horas ao caos. E esse caos define o resto do seu dia. O coração desperta confuso, a mente começa carregada. E aquilo que era para ser um recomeço, vira apenas um peso. Mas existe um segredo poderoso. Aquilo que você diz quando desperta muda a atmosfera espiritual ao seu redor. É como se suas primeiras palavras fossem sementes lançadas no solo fértil do amanhecer. Quando declaramos derrota ao nascer do sol, colhemos cansaço, escolhemos consciência, gratidão e propósito, nosso dia muda. E não é motivação vazia, é princípio bíblico. A Escritura diz em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, ou seja, acordar não é rotina, é um chamado. E quando Deus nos dá mais um amanhecer, Ele está dizendo: ainda há algo para você viver, aprender e transformar. Por isso, antes de falar sobre oração, precisamos falar sobre vida, sobre acordar com a noção de que cada dia é uma oportunidade que não volta, que as manhãs são lembretes silenciosos de que o céu ainda acredita em você. E quando você desperta com propósito, tudo muda. Sua visão, sua força, sua fé. É nesse espírito que essa oração nasce, não apenas como palavras, mas como direção para sua alma. Existe algo que precisamos encarar com seriedade. A vida passa rápido demais. Enquanto nossos dias parecem longos, nossas semanas parecem intermináveis, ou nossos anos parecem confusos. A verdade é que tudo corre em uma velocidade que não percebemos. A Bíblia descreve isso de maneira direta em Tiago 4:14. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um breve instante e logo se dissipa. É chocante, mas libertador. Porque essa consciência não vem para gerar medo, mas para despertar propósito. Deus não quer que vivamos no piloto automático, repetindo ciclos que esgotam a alma. Ele quer que despertemos para a eternidade, para que realmente importa. Quando lembramos que o tempo é curto, ficamos mais atentos às escolhas, às palavras, às oportunidades que surgem e até às pessoas que cruzam nosso caminho. E quando entendemos que um dia estaremos diante de Deus, percebemos que tudo aquilo que hoje parece urgente perde valor. Qual carro dirigia ou qual casa morava? Não importa a última eleição, a última dívida, o último problema que tirou o sono naquele dia, só uma coisa terá peso: o relacionamento que você construiu com Jesus. Essa verdade deveria nos fazer parar por um instante, respirar fundo e perguntar: se hoje fosse meu último dia, o que realmente teria valor? Esse não é um convite ao medo, mas ao despertar, um chamado para viver de maneira consciente, intencional e espiritual. Um lembrete de cada amanhecer não é rotina, é uma chance divina de alinhar a vida com a eternidade. Chega um momento em que a alma precisa encarar a verdade. Não estamos aqui apenas para existir, mas para escolher quem iremos seguir. Essa escolha não se esconde atrás de rituais ou aparências. Ela se revela na entrega sincera do coração. É por isso que, ao falar sobre a brevidade da vida, surge uma pergunta que atravessa qualquer resistência. Se hoje fosse seu último dia, você estaria pronto? Não pronto para encarar o mundo, mas para encarar Deus? Pronto para dizer que entregou sua vida a Jesus sem reservas, que reconheceu sua necessidade de um Salvador, que acreditou no sacrifício e na ressurreição que abrem as portas da eternidade. Porque no fim de tudo, o que sustenta a esperança é saber que Jesus venceu a morte para que você pudesse viver.
essa verdade não é uma teoria distante. Ela transforma a forma como vemos cada detalhe do dia. Quando você desperta entendendo que o amor de Deus continua disponível, algo se acende no espírito. É como se o céu dissesse: ainda dá tempo de recomeçar. E recomeçar não é fácil, mas é divino. Oração, entrega, confissão e fé não são rituais. São passos de quem deseja viver em plenitude. São passos de quem cansou de sobreviver e decidiu viver com propósito. Quando você admite que precisa de direção, Deus começa a alinhar os caminhos. Quando você reconhece sua fraqueza, Ele derrama força. Quando você entrega seus planos, Ele revela os dele. Por isso, antes de seguir adiante com a oração, este é o momento de alinhar o seu coração, render-se, confiar e declarar com profundidade que sua esperança está naquele que venceu a morte. Todas as manhãs carregam um convite silencioso. Levantar não só o corpo, mas também o seu espírito. É por isso que essa oração nasce no instante que todos os olhos se abrem, antes mesmo dos pés tocarem o chão. É uma decisão de posicionamento espiritual, um ato de entrega antes de qualquer preocupação. Tente assumir o controle do dia. E a oração começa assim: Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero seguir com o coração rendido a ti. São palavras simples, mas que definem toda a rota do dia, porque quando você desperta declarando sim a Deus antes mesmo de saber o que vai enfrentar, algo sobrenatural acontece. É como alinhar a bússola da alma antes de iniciar a jornada. E então vem a entrega profunda: Senhor, eu não sei exatamente para o que estou dizendo sim, mas ainda assim eu digo sim ao teu querer. Esse tipo de oração move céus, porque não se baseia na lógica, mas na confiança. É colocar diante de Deus todas as circunstâncias, pedidos, lutas, expectativas e ao mesmo tempo escolher olhar para tudo com uma perspectiva firmada no caráter dele. Deus é bom. Deus é bom comigo. E Deus é perfeito sem ser Deus. Com essa visão, tudo muda. Você troca a sua vontade pela vontade de Deus, não por fraqueza, mas por convicção de que os planos dele são maiores, mais seguros e eternos. É nesse ponto que o coração encontra descanso e o dia encontra direção. Quando o coração começa o dia alinhado com Deus, algo extraordinário passa a acontecer. Você se torna resposta na vida de alguém. A oração continua dizendo: Senhor, mostra-me hoje alguém para perdoar, alguém para abençoar e sinais da tua bondade ao meu redor. Isso não é simbólico, é real, prático e profundo. Todos os dias, sem exceção, Deus coloca no caminho pessoas que precisam de um pouco da nossa atenção. Compaixão, generosidade ou apenas a escuta. E quando você está espiritualmente desperto, percebe essas oportunidades. A cada encontro inesperado, a cada conversa rápida, a cada olhar que pede ajuda silenciosamente, o Espírito sussurra: é essa pessoa. Eu trouxe ela até você. E essa percepção muda tudo, porque te faz entender que nada é coincidência, nada é aleatório, tudo é propósito. Quando você vive dessa forma diariamente, a presença de Deus se torna evidente. Você passa a enxergar que em meio a milhões de pessoas, Deus escolheu você que cruzasse o caminho de alguém naquele exato momento. E isso é grandioso, porque Deus te chamou para ser apenas alguém que sobrevive ao dia, mas alguém que transforma o dia de outra pessoa. Ele te chamou para ser luz, referência e esperança. E essa missão começa no amanhecer, quando você entrega o coração a Deus e diz: eis-me aqui, usa-me. Essa disposição abre portas espirituais, afina a sensibilidade da alma e cria um ciclo de propósito que se renova a cada manhã. E no fim de tudo, existe uma verdade que ecoa, mas poderosa. Como você começa o seu dia determina muito do que você viverá. E não estamos falando apenas de organização de hábitos, mas de algo mais profundo, o posicionamento espiritual que define a sua postura diante da vida. Quando você escolhe começar o amanhecer buscando a presença de Deus,
algo muda dentro de você, a mente desacelera, o coração cria coragem e o espírito encontra a direção. E essa mudança, mesmo que pareça pequena, tem força suficiente para transformar completamente a forma como você enfrenta desafios, como lida com pessoas, como reage ao inesperado, porque quem se conecta com Deus pela manhã passa o dia inteiro lembrando que não está sozinho. E essa consciência cria força emocional, clareza de propósito e maturidade espiritual. É como carregar uma chama acesa dentro de si, iluminando tudo ao redor. Por isso, este é o convite final. Não desperdice os seus começos. Não acorde no modo automático, aquela correria toda. Às vezes você é a mãe que acorda primeiro, faz o café, né? Ajeita ali as coisas do marido, já prepara os filhos. Então, não entregue o controle do seu dia a problemas, distrações ou ao caos da rotina. Acorde com intenção, fale com Deus. Antes de falar com todo mundo, coloque seu coração nas mãos dele. Antes de colocar os pés no chão e se escorregar, comece de novo. Porque Deus não exige perfeição. Ele pede entrega. Cada manhã é uma nova chance oferecida pelo céu para você viver com propósito, fé, coragem, sabedoria. Então, ao abrir os olhos no próximo amanhecer, lembre-se, você não acordou por acaso. Você acordou porque Deus ainda está escrevendo essa história. E a presença dele é tudo que você precisa para transformar o seu dia, a sua jornada, a sua vida. Então, meus irmãos, aqui eu fecho, né, esse vídeo, mais essa mensagem, que você possa mudar a sua forma de acordar, que antes mesmo de você pisar ao chão, ali quando você despertar, mentaliza, ora ao Senhor, Pai, eu entrego esse dia a Ti. Abençoa, Pai, todas as pessoas que passarem por mim. Toma conta do meu trabalho, guarda os meus filhos, guarda a vida do meu marido, do meu cônjuge. Esteja conosco nesse dia, Senhor. Nos livre de todo mal. E assim a gente finaliza. Agradeço a você por ter ficado comigo até aqui. Então, nesse momento, eu quero te pedir um gesto muito simples. Vou te pedir apenas para você curtir, para você deixar um comentário ou compartilhar essa mensagem, para que, se você foi abençoada, se essa mensagem alcançou você, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!